Morava eu e minha mãe no Complexo do Alemão e tudo mais, vivendo, né, a realidade do Complexo do Alemão. Minha mãe é auxiliar de serviços gerais, saindo de casa às 5h30 da manhã, voltando pra casa às 6 da noite. Aquela rotina da família, da favela carioca e tudo mais. E eu sempre gostei muito de saber o que acontecia além de lá. E eu nunca percebi isso. Era um interesse de coisas que eu tinha que eu não percebia que era... Não sei, o meu subconsciente, talvez, querendo entender, tá, mas e além daqui? Você não se contentava com aquele mundo. Porque o que eu via era, por exemplo, uma vizinha que se casou com um menino da rua do lado. Sabe? Nunca era alguma coisa que saía de lá e a sociedade fazia muito com que eu não saísse de lá. Sim. E aquilo dali, eu ficava na cabeça, mas por quê? Por que eu não posso sair daqui? Por que eu tenho que me contentar em ver o mundo até onde o morro me permite? E eu ficava me questionando disso, mas dentro da minha cabeça era uma coisa muito tipo... Sabe, vou tirar 10 minutos pra me questionar sobre isso. Reflexivo. Vou viver minha vida. E aí... Vou pegar um café. E aí minha mãe parte, né? Minha mãe morre. Logo depois, minha mãe morre em outubro, estoura a pandemia em fevereiro. Putz. Eu tava assim... Viveu o luto na pandemia. Viveu o luto na pandemia. Vivi o luto na pandemia, sozinho, morando sozinho. Socorro. E aí comecei a fazer análise. Eu lembro de falar pra minha analista exatamente isso. Sabe em Alice no País das Maravilhas, que ela cresce e os braços ficam fora e a casa fica aqui? Eu falei assim, eu não sei porque toda vez que eu vejo essa cena eu me sinto assim. Como se a casa ficasse aqui e me prendesse muito. Ela falou, sério? Eu falei assim, sério, é uma sensação, é uma identificação que eu tenho. E aí ela falou, tá, talvez seja um momento de... E se desligando disso. Tanto que a minha mudança para Niterói foi muito isso. Porque eu falei, se eu for para um bairro próximo, eu ainda vou manter uma conexão. Sim. Eu vou olhar pela janela e eu vou saber onde eu tô. No Rio, eu conheço muita gente que sai do Complexo da Penha e vai pra Penha. Aí depois né? vai pra Olaria. Isso. Ou pra, sei lá, Ramos. Isso. E todo o entorno eu conheço. Então, assim, óbvio, eu tenho um amor gigantesco. Morei 29 anos lá, um amor gigantesco. E aí eu fiquei, se eu ficar aqui, ainda vai me doer. Ainda não doer pelo lugar, mas doer porque eu ainda tenho memórias aqui. Ainda tem coisas que mexem comigo. E aí, conversando com meu marido, ele falou, vamos pra Niterói? Eu falei, vamos. Eu tinha ido pra Niterói a passagem. Ele morava em São Gonçalo. Eu passava por Niterói e via embora. Ele falou, morar no centro de Niterói? Eu falei, vamos. Ah, ele era de São Gonçalo. Ele era de São Gonçalo, morava no Salgueiro. Tá. Sabe? Então eu fazia só o caminho de passar por Niterói, eu olhava e falava, uau, e ia pra São Gonçalo. Quando ele vira e fala, dá pra gente morar no centro de Niterói? Eu falei assim, então vamos morar no centro de Niterói, porque é como se eu desse um F5. Total. Uma mudança absoluta. E olhar o Rio de longe. E olhar o Rio. Aí, de fora, né? Aí só que eu acho que eu fui fora demais. Aí eu falei, eu acho que eu tô vendo o Rio muito Tá sentindo falta. Eu tô sentindo falta do Rio. E aí eu acho que nesse momento eu me permiti buscar mais. E aí ler mais, e ouvir mais, e consumir mais, e tal. O que antes eu fazia, só que eu fazia escondido, sem falar pra ninguém, pra não gerar aquilo de tipo, garoto, se manca. Esse sabe? não é o teu lugar. Você vai querer assistir não é filme tal, de diretor tal. Você vai querer assistir, vai querer ler esse livro, não sei o quê. Sabe? Porque, querendo ou não, tem óbvio... É o que eu falo. O complexo, eu acho que todas as favelas têm muita coisa rica acontecendo. Tem. Muita coisa acontecendo que precisa ser vista. Só que também tem a parcela da galera que olha você fazendo uma coisa que foge um pouco daquilo e fala, cara... É como se você estivesse traindo o movimento, né? Fabão, você fala num dos seus vídeos do Instagram que dos exemplos que você tinha quando era criança, né? Que você tinha duas opções ali, dois exemplos. Ou você tinha o bandido viril, ou então aquele trabalhador como a sua mãe, que descia do morro de manhã, voltava cansado à tarde. O que você acha que determina qual desses dois caminhos um jovem... nas condições que você teve, crescendo, o que determina qual caminho que ele vai escolher? Acho que nada determina. Nada determina. Quando eu falei isso, é porque, se eu não me engano, era um papo sobre descoberta das coisas e tal. E eu fui cercado muito... Pô, eu sou o último neto de 6 netas. Então eu já chego muito esperado como neto viril, machão, chega... E eu venho completamente gay, abraçando toda a minha criança feminilidade. Viada feliz. Total. Criança viada é muito boa. Total. É isso. Sabe? E por muito tempo você entendeu por que o tratamento às vezes era diferente, mais rígido. Sem entender. Tipo, mas o que eu fiz? O que eu falei? Não tinha uma explicação.
É porque, de fato, era uma redoma de uma espera muito grande dessa virilidade. E aí eu olho ao redor e eu vejo os trabalhadores braçais e que cospem no chão e pá, e também dentro do tráfico, vendo muitos homens armados. E eu olhava e falava, gente... Eu não sou assim. Eu não sou assim, não. Tipo, eu tá choro... errado isso gente, aqui. Você grita comigo, eu choro 3 dias e 3 noites. O que tá acontecendo? E eu, assim, tipo, gelado. Eu falava, gente... Então, durante muito tempo, encarar a masculinidade pra mim era algo assustador. Assustador. Por mais que obviamente, eu sou um homem cis e que performa a masculinidade quando eu quero e se eu quiser, me assustava porque eu sabia que mesmo se eu quisesse performar, eu performaria. Em algum momento alguém ia falar, isso tá errado. Senta direito. Fala direito. Fala grosso. Então, toda hora eu tava errando. Eu falava, então eu não vou fazer nada. Eu fico quieto. Eu vou virar um peso de papel. Então, mas respondendo sua pergunta... Mas você não escolheu isso, Mas eu não né? escolhi isso. Mas aí eu acho que foi o momento em que eu olhei e eu acho que eu me abracei. Falei, gente, se não foi eu me abraçando, quem vai? Eu vou esperar do meu vizinho olhar pra mim e falar, eu te aceito.